Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez, estarei respondendo a pergunta: foi fácil romper com o protestantismo e abraçar de vez a fé católica? É bom lembrar que antes de eu romper com o protestantismo, dentro do próprio protestantismo, eu fiz alguns rompimentos. Me refiro a romper com denominações, com igrejas protestantes. É importante lembrar que eu iniciei a minha vida cristã em uma igreja batista, uma igreja que me acolheu muito bem, onde eu aprendi muita coisa boa, eu aprendi a buscar a Deus, eu despertei aquele amor a Deus, eu despertei a consciência para a conversão. Foi em uma igreja batista. Nessa igreja batista, tive muitas boas experiências, fiz amizades. A igreja, para mim, de forma bem resumida, ela se tornou como que uma família mesmo. Então, eu posso garantir que eu estava bem apegado, estava bem consolidado ali naquele meio. Não especificamente no sentido doutrinário daquela igreja, daquela religião, não, mas no sentido, eu diria que afetivo, pelo afeto que eu tinha aos irmãos, a fraternidade, e ali nessa igreja batista acontece o meu primeiro rompimento. Quando que esse rompimento ele acontece? Bom, eu sempre muito curioso fui estudar as diversas doutrinas, como alguns já viram no meu testemunho. E estudando outras doutrinas, sempre buscando a verdade, sempre buscando o que era verdadeiro, não importava para mim que a verdade me agradasse, mas o que importava para mim era que eu cresce na verdade, que eu não estivesse enganado doutrinariamente, teologicamente. Nesse meu processo de busca, de aprofundamento, dentro até mesmo da doutrina batista, tentando conhecer mais, tentando entender melhor o sentido da salvação, o sentido da fé cristã. Importante lembrar também, quero fazer aqui essa ressalva, que eu acreditava sim que a Igreja Batista era a igreja verdadeira. Isso porque eu nem tinha muito contato com outras denominações, apesar que eu sabia que existiam outras denominações, outras igrejas. Pois bem, chega um momento nesse processo em que eu busco me aprofundar, em que eu vou criando ali uma visão um pouco distante da visão batista, no sentido teológico mesmo. Como eu já estava bem mais aprofundado, depois de alguns anos frequentando a igreja batista, eu me despertei para os dons espirituais, apesar que eu não tinha contato com igrejas pentecostais, apenas pela leitura da Sagrada Escritura. Conforme eu lia, eu fui me despertando, aquilo foi me chamando a atenção. Eu me questionava por que nessa igreja eu não vejo esses dons, a manifestação do Espírito Santo. Foi quando eu tenho contato com a Assembleia de Deus, uma igreja que busca os dons, uma igreja que busca essa vivência da espiritualidade mais profunda. E aqui eu me desperto para buscar, para me aproximar, dessa realidade. E eu acabei que me apaixonando ali pela doutrina da Assembleia de Deus com relação ao Espírito Santo. Isso foi importante para mim porque eu despertei uma devoção muito grande ao Espírito Santo, a busca dos dons espirituais. E nesse momento, depois que, por uma questão doutrinária, eu tenho a minha primeira experiência com o rompimento
esse rompimento a uma religião, ou pelo menos a uma visão teológica e a um grupo religioso. Eu estava muito apegado à Igreja Batista, eu tinha todo um vínculo criado ali. Então, para mim, foi muito difícil essa decisão de mudar de igreja, de denominação. Mas, em razão da minha visão a respeito dos dons espirituais, que tinha muito a ver com a visão da Assembleia de Deus, eu acabei indo congregar na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. No início não foi tão fácil, eu cheguei até a sentir saudade, né, dos irmãos. Fiquei, lógico, um pouco confuso também, eu me questionei se eu estava tomando a decisão certa. Mas aconteceu, né? E depois de um tempo na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, por questão não de doutrina, mas por questão da liderança, problemas mesmo na vida pessoal do pastor, e acabou, de certa forma, atingindo a igreja, atingindo os fiéis, eu acabei saindo mais uma vez de uma denominação protestante. Dessa vez não por questão de doutrina, mas por questão mesmo de relação com a liderança. Foi um pouco assim complicado. Mas esse rompimento também me gerou dor. Porque depois que você cria, né, um vínculo afetivo, que você tem boas experiências, para você deixar tudo aquilo e seguir um novo caminho, uma nova trajetória, não é fácil. Mas eu passei por isso e todas essas experiências de romper, de abrir mão, foram precursoras para uma experiência maior, que foi o rompimento com o protestantismo em si. Deixar o protestantismo para abraçar o catolicismo. Indo ao cerne da questão, eu posso dizer que não foi tão fácil deixar o protestantismo, por questões não simplesmente teológicas, porque as questões teológicas nós podemos resolver ao longo do tempo. Tanto é que eu estudei o catolicismo aproximadamente 3 anos, para que eu pudesse deixar o protestantismo. Então não foi uma decisão precipitada, não foi uma coisa de uma hora para outra. Não, foi algo pensado, planejado, estudado. Então essa questão teológica foi difícil? Foi, porque eu tive que comparar as doutrinas, tive que estudar cada uma delas e assim chegar a uma conclusão. Depois de chegar nessa conclusão, acabou-se a dificuldade. Não houve grandes desafios nesse sentido. Agora, quanto às amizades que você faz, as pessoas que você conhece, as pessoas que te acolheram, as pessoas que oravam por você, para você deixar essas pessoas, não deixar a relação com essas pessoas, mas aquele ambiente de convivência, aquele ambiente onde nós nos reuníamos, nos sentíamos bem, não é fácil. Realmente não é fácil. Mas, pelo bem da verdade, na busca pela verdade, foi necessário. Mas, eu garanto, não foi tão fácil, considerando todos os sentidos, deixar o protestantismo. Porque havia, sim, um vínculo afetivo, um vínculo fraternal. Mas tive que fazer isso pela verdade. Porque eu acredito que no catolicismo está a verdade deixada por Cristo, a verdade da fé cristã. Devido a essa conclusão que eu cheguei, isso, de certa forma, me impulsionou a tomar essa decisão. Quanto à relação com aquelas pessoas que eu conheci no protestantismo, pessoas que eu convivi anos,
Bom, a relação com essas pessoas, da minha parte, continua a mesma. Mas como nós sabemos que no meio protestante há pessoas que têm grande preconceito com a Igreja Católica, essas pessoas têm uma dificuldade de se relacionar da mesma forma, infelizmente. Mas, com o tempo, a gente vai cativando novamente essas pessoas pela amizade, nas oportunidades que Deus nos oferece. Porém, o mais importante foi estar na igreja edificada e guardada por Cristo.